Há uma dualidade patente na ordem jurídica mundial. Por um lado, os defensores da globalização económica liberal expansionista pretendem sobrepor as leis da oferta e da procura e do direito internacional privado na regulação das relações juridicamente significativas entre empresas globais e com queda do Estado-nação como capaz de impor uma ordem internacional privada. Por outro lado, os defensores do Estado-nação com a imposição soberana do direito internacional público na arena das relações internacionais. O equilíbrio conflitual entre o liberalismo económico desenfreado e apenas regulamentado pelas leis da oferta e da procura e do direito internacional privado e o nacionalismo político que regulamenta as relações entre Estados-nação através do direito internacional público é sempre um equilíbrio dinâmico capaz de fundamentar o discurso legitimador recorrendo a duas teorias. A teoria unicista insiste num único Estado-nação que, ao nível mundial, detém tanto poder, tanta capacidade de impor uma violência armada que se transforma num Estado-polícia do mundo, capaz de, com autoridade legítima, impor uma ordem jurídica mundial a regulamentar as relações entre os Estados e nações. Era esta a posição dos Estados Unidos da América. Por outro lado, a teoria dualista defende a legitimidade do equilíbrio de poder num mundo com muitos países ou atores políticos. Países estes que, através de coligações, deslocam o equilíbrio do poder, alterando assim legitimamente a ordem jurídica mundial em conformidade com a deslocação do fiel da balança. Esta é a posição daqueles que defendem a globalização num liberalismo mundial que permite a ascensão da China na arena política internacional. O instinto gregário, o desenvolvimento da vida em sociedade e o domínio do homem pelo homem, sempre, ao longo da evolução histórica, sempre verificaram, ao nível mundial, a sobreposição de uma destas duas ordens jurídicas. Também, a transição alternada entre estas ordens jurídicas mundiais fez-se sempre à custa de muitas mortes, guerras e revoluções. Foi assim com a queda do Império Romano, será assim com a queda dos Estados Unidos da América. Na realidade, o Império Romano funcionou na história da ordem jurídica mundial como um Estado policial que impunha ao exterior, ao resto do mundo, o mesmo direito unicista e normas jurídicas que utilizava no âmbito do seu direito interno. A queda do Império Romano, como centro do poder mundial unicista, ocorreu ao longo de séculos com muitas e sangrentas revoluções e guerras, tendo terminado com um feudalismo geográfico assente na dualidade de forças e poderes resultantes de coligações entre os feudos e os senhores feudais. Atualmente, as coisas mudam mais rapidamente. Os Estados Unidos da América, com o seu poderio bélico e económico, funcionam como um Estado policial unicista e capaz de condicionar a ordem jurídica mundial. Porém, a China e aqueles que, em nome do liberalismo, a apoiam, funcionam como Estados desafiadores desta ordem mundial e baseiam a sua ideologia no neofeudalismo empresarial liberal assente na coligação como forma de manter o equilíbrio de poder. Um equilíbrio de poder aqui dualista. A transição será, como sempre ocorreu ao longo da história da humanidade, repleta de revoluções, guerras, derramamento de sangue e morte. A imposição de barreiras alfandegárias e direitos aduaneiros e a guerra comercial que se está a desenvolver entre os Estados Unidos da América e a China é apenas uma manifestação
da perda de poder dos Estados Unidos da América na manutenção da ordem jurídica e da hegemonia do mundo. Face a este enfraquecimento dos Estados Unidos da América, cumpre aos outros Estados-nação do mundo saber com quem devem efetuar coligações. A ordem jurídica mundial que se aproxima e no estabelecimento de um poder estável e pacífico será alterada ou terá o início da sua alteração já a partir de 2020, com o início de uma crise económica. A crise apenas vai começar em 2020. A Revolução Mundial é a próxima etapa. Estabilidade ou mudança é a interrogação do mundo. Estabilidade, mantendo a unicidade dos Estados Unidos da América como polícia do mundo, ou mudança para uma ordem jurídica mundial assente em vários países, numa primeira fase de cariz neofeudalista, feudalismo este assente na funcionalidade das empresas liberais, mas que posteriormente será tomada como um Estado também unicista, mas novo, que será a China. E aí sim passará a China a ser o polícia do mundo. É esta estabilidade ou mudança que cumpre interrogar para se saber se se pretende ou não as revoluções sangrentas e a guerra que poderá abranger uma totalidade mundial.